Então, compartilhar a tela aqui. Você quer iniciar alguma coisa? Vou tirar Ok. a minha, eu já só vou dar um oi aqui e a gente já começa, tá? Certíssimo. Bora lá. Pessoal, boa noite, tudo bem aí com vocês? Primeiro de tudo, eu quero agradecer mais uma semana aí que a gente está conversando, trocando ideias, evoluindo profissionalmente, isso é muito legal, acho que todo mundo compartilha da mesma lógica e tem sido muito bacana. Semana passada eu não estive, estava na Rio Innovation Week, então essa semana fiz questão de comparecer e participar aqui com vocês. Como vocês sabem, alguns são novos, estão chegando aí no grupo, mas toda semana a gente vota um tema, tá, Samuel? O funcionamento é assim, é semanal e é por votação. E sempre que rola um tema que eu não domino ou que não está tanto dentro da minha execução, eu tento trazer algum especialista na área. E quando eu peguei esse tema de cotações, aliás, só um ponto aqui, eu acho que cotações é um gargalo para 99% das agências, não tem como, então os meninos vão falar aí ainda mais do que eu, mas eu como dono de agência eu sei e tenho o sofrimento diário aqui da demanda de uma cotação e quanto isso consome da nossa equipe, nosso e enfim, tudo que a gente já vive aí na rotina. Então, ninguém melhor para falar desse assunto do que a equipe da Bliss, que eu já venho seguindo, acompanhando. Vamos estar juntos também lá na Travel Tech aí final de agosto. Então, chamei os meninos e falei, olha, bora falar lá para o pessoal. Nosso grupo ainda está pequeno em comparação a outros, mas cada dia crescendo mais, viu, pessoal? E eu quero deixar vocês aí bem à vontade para a gente conversar, trocar ideias e principalmente, Samuel, ia falar o que está rolando de novo, sabe? Olha, o que nós estamos vivendo aí nesse mundo de agências que faz sentido para o pessoal ficar atento e estar cada vez mais observando, beleza? Então, é com vocês aí. E, galera, aproveitem muito porque os meninos são feras, tá? Show. Muito obrigado, Alan. E também muito obrigado pela presença de todo mundo aqui hoje aqui nessa noite. Então, esse tema de cotação é uma questão que realmente a gente vê, a gente passa todos os dias. A gente sabe também que todo mundo aqui sabe das dores que já existem e, sim, a gente se juntar aqui agora e ter essa discussão, ter essa possibilidade de compartilhar conhecimento, vai ser uma coisa que vai agregar, eu tenho certeza, tanto quanto para vocês, quanto para nós também, até porque, às vezes, a dor que um passa é a dor que o outro ainda não passou, então pode ter no futuro. Então, a gente não funciona somente como uma questão de é uma coisa nova, às vezes alguma coisa que a gente pode prevenir de acontecer no futuro também, ok? Então, eu vou manter a nossa apresentação aqui mais interativa possível, quero que a gente consiga seguir da forma mais de conversa possível mesmo, mais bater um papo, vou fazer uma leve apresentação aqui para vocês, mas eu quero deixar bem claro que meu objetivo aqui é que a gente consiga realmente conversar, meu objetivo aqui é interagir, ok? Legal. Show, vou compartilhar minha tela aqui. Se o Ian quiser se apresentar também. Fechado. Vamos lá então, pessoal. Obrigado também pela presença de todos, tá? Ótima noite a vocês, que seja uma noite de muito aprendizado. E quando eu falo de muito aprendizado, seja para vocês também para a gente, né? Acho que a gente vem para cá para bater esse papo, mas é aquilo. Quando a gente vem trocar essa ideia, abre essa conversa mesmo com o pessoal, a gente aprende muito como que a gente pode lidar aqui também. Acho que o Samuca vai falar um pouquinho quem nós somos, né? Mas eu sou o Ian, eu sou gerente comercial aqui na Bliss diretamente, sou formado dentro da PUC Minas aqui de BH também, somos de BH, estamos em Belo Horizonte, mas resumidamente assim, a gente tem um produto hoje que ele é voltado para otimizar, agilizar, trazer alguns pontos ali para facilitação, né, para facilitar mesmo, né, acelerar as cotações, não só cotações, mas todo o processo de atendimento possível. Né? Então, assim, hoje esse papo de fato ele vai servir tanto para vocês, mas muito para a gente, o que a gente pode fazer por aqui, o que a gente pode desenvolver por aqui. Por isso que a gente está abrindo mais nesse sentido conversacional mesmo. A gente trazer esse bate-papo mesmo por ali. Mas, resumidamente, é isso, tá? Prazer em falar com vocês. Meu nome é Ian, sou gerente comercial na Bliss. Só
Para falar uma coisa, vocês conseguem me escutar bem? Porque o Rafa acaba tá começando ali também. Tá alto para vocês? Tá tranquilo a apresentação? Só dá um ok? Tá tranquilo, Samuel. Eu acho que o do Ian ficou um pouco baixo, Show. mas o seu tá melhor. Ótimo. Então, aqui hoje, como o Ian já se apresentou, só para colocar uma coisa que foi objetivo nosso até, eu quis deixar bem explícito também que o Ian, que é o nosso gerente comercial, e eu participo da área de TI aqui também. A nossa expertise para isso aqui, ela vai em conjunto junto com o que você falou, Alan, que é a questão de inovação, desenvolvimento para novas soluções, e a questão também que o Ian, ele consegue já ter essa visão, que muitas vezes até eu mesmo não consigo ter de qual que é uma dor que a pessoa passa ali, quando que você tem que lidar com o cliente direto. Então, a gente já até conversou bastante sobre isso aqui antes, para a gente saber exatamente o que a gente vai conversar com vocês, para que a gente consiga ter uma fluidez melhor aqui nessa reunião, tá bom? Então, eu vou começar. Só um segundo. Aqui. Vou começar apresentando aqui, falando umas dores que a gente levantou, que são as dores que são universais. Como assim universais? São as dores que todas as pessoas que a gente já conversou, que normalmente passam, que estão passando ou vão passar. Então, a primeira delas é a questão do WhatsApp lotado. Ou seja, a gente no dia a dia, quando um canal de atendimento nosso é o WhatsApp, a gente sabe que, como todo mundo já tem o costume de utilizar, é muito fácil a gente chegar ali e mandar uma mensagem. Só que quando é você enviando para fazer a aquisição, é muito fácil. Agora, para você receber e ter que gerenciar isso, a gente sabe, e a gente está passando por isso também, que é uma questão de, ok, tem dia que é muito tranquilo, mas tem outro dia que do nada chega 20, 40, 50 mensagens, dependendo do tamanho do time, dependendo do momento que você está ali. A complexidade de atender todo mundo é muito alta, e a chance de alguma coisa acontecer, por exemplo, você deixar de atender alguém que está querendo realmente fechar e atender alguém que está querendo somente tirar uma dúvida é muito grande. Então, essa é uma dor que a gente realmente identificou. Alguém aqui já passou por esse tipo de problema? Alguém aqui se identifica com isso? Alguém que já tem alguma solução para isso aqui, já em cabeça, que está utilizando? Como eu disse, eu quero que a gente seja realmente muito interativo aqui nessa sessão. Show? Acho que assim, né? Todo mundo pode que em algum momento passou por isso, né? Quando a gente está atendendo uma pessoa que às vezes é só por consultar, né? Que é só fazer uma cotação mesmo, só queria entender qual que é em relação a valores. E num outro chat, por exemplo, um outro cliente fechou em 10, 15 minutos ou então 1 hora. Então, assim, quem estiver passando por isso, ou já passou de alguma forma, e além de tudo, né? Como que tem feito para resolver? Como tem feito para, como se fosse triar, qualificar de fato esses leads por ali? Conta pra gente um pouquinho também, que a gente quer saber um pouco de você. Pessoal, eu vou começar, tá? Fazendo agora a ponte de responsabilidade pela agência. Enquanto o pessoal vai esquentando aí, alguém também se prontifica a falar. Mas eu acho que é uma dor real, principalmente se você trabalha com tráfego e recebe muitos leads. Então, a maioria acaba que, infelizmente, são leads frios que chegam, então tem que ser trabalhado. E mesmo quando você não faz o tráfego, mas chegam cotações, geralmente os clientes decidem vir tudo junto, né? Eles se reúnem e falam, vamos todos lá cotar direto com aquele nosso agente ali, porque é a hora em que todo mundo resolve chegar junto. Então, eu vejo que é uma realidade e eu sinto isso aqui do nosso lado também. Existe algum caso engraçado que alguém já passou quanto a isso? Eu já tenho até algum para citar aqui já, mas eu vou ver se alguém tem algum caso engraçado sobre isso aqui também. Tem gente chegando agora, Pessoal, se ninguém falar, a gente vai ter que sortear, tá? Bom, como dizia um professor meu da faculdade, é um de cada vez, né, gente? Exatamente. Eu posso falar do caso aqui. A galera tá tímida hoje. Mas, enfim, um caso que eu vi o Ian passando recentemente, inclusive, com essa relação de cotação, e até mesmo do próprio lead que chegou, é que foi exatamente
o ponto que eu toquei de, às vezes a gente perde tempo, ou então a gente demanda o tempo, não é nem perder, a gente gasta o tempo achando que alguma coisa já vai mais para frente, quando na verdade a coisa não vai. Eu lembro nitidamente de um dia que o Ian, ele chegou o lead para ele estava marcando a reunião há um tempo com a pessoa já, e a pessoa só tinha disponibilidade na parte da manhã. E assim, eu, se não me engano, era muito cedo, eu acho que era talvez 8 da manhã, era esse horário. E aí, o que acontece? A gente estava com algumas coisas aqui no escritório, então ele tinha que vir. Eu lembro que ele veio correndo pro escritório, a pessoa entrou na reunião no horário que a pessoa disse que a pessoa ia entrar, e aí na hora que a pessoa falou assim, entrou na reunião e falou assim, a gente pode marcar a reunião? Então, assim, aí ele não ficou muito feliz, né, que ele teve que sair de um lugar que era longe aqui do escritório para vir para cá e passar. Então, na hora que eu tava aqui, eu ri, né, ele não tava com a cara muito boa, não. Então, é uma coisa que a gente percebe. Exatamente. E o ponto era o mais engraçado, né? Que casa ainda mais com a situação, mais que a gente esteja falando diretamente dentro do turismo, né? Eu estou falando, por exemplo, de ter deixado de marcar uma outra reunião com um possível lead, né? Que inclusive fechou hoje com a gente, né? Eu remarquei essa reunião hoje, ainda bem que deu certo no final, mas eu deixei de fazer uma reunião com o cliente que poderia ser um potencial fechamento para fazer essa e acabou assim a gente remarcando ali. Mas assim, é exatamente isso que o Samuel falou. Assim, o que eu falo em relação a isso, tá, Samuca? A gente fala um pouquinho de qualificação. Eu sei que talvez para vocês não tenha tanto tempo assim para criar essa qualificação para ela ser feita, mas ela é muito importante. Se eu faço uma qualificação um pouco mais detalhada com esse cliente antes, se eu chamo ele alguns minutos antes, perguntando se realmente ele vai comparecer, se está tudo certo com a nossa reunião, talvez ele já tinha me avisado e eu tinha me preparado para isso. Só que assim, ainda bem, né, quando a gente fala de grande volume, teoricamente que as vendas também vão aumentar. Então, assim, mas ainda bem que a agenda estava cheia, certo? Porém, se eu faço essa qualificação, eu começo a olhar para onde eu deveria olhar, eu começo a gastar energia com quem eu deveria gastar. Então, assim, é exatamente isso. É exatamente isso, né, que a gente quer colocar por aqui. Um dos nossos produtos, por exemplo, não estou aqui nem para falar dele diretamente, mas que vocês também conseguem ter acesso a outros produtos parecidos no mercado, que é para fazer essa qualificação, essa triagem. Lógico, né, não pode ser um produto completamente através de menu, assim, um produto completamente travado, tem que ser algo mais conversacional, mais fluido. Mas é esse ponto. Se eu faço uma qualificação boa, se eu troco um papo com essa pessoa antes, se eu entro em contato com ela, decido saber quando que ela vai entrar, o porquê que ela está entrando, o que ela procura, né? Isso dentro da minha realidade, mas na realidade de vocês, né? Quanto que essa pessoa quer gastar, para onde ela quer ir, é um clima mais quente, é um clima mais frio, é internacional. Então, assim, se essa qualificação é feita, eu chego mais bem preparado, ou então eu gasto melhor minha energia com aquela pessoa, ou então vou virar meu atendimento para outra pessoa. Então, um dos pontos que a gente tem em relação a isso, tá? É essa qualificação. O WhatsApp lotado, ele significa que o volume está alto, isso é ótimo para todos nós, mas sem essa gestão, sem essa qualificação, não adianta a gente ter um WhatsApp lotado, porque às vezes a gente demora 48 horas, 24 horas para responder um cliente, e a maioria dos clientes, eles não procuram de fato ali, né? Hoje, lógico, preço com certeza, né? Mas assim, o atendimento ele vai demandar muito mais. Às vezes o cliente fecha em 1 hora, ou que outra empresa demorou 48 horas, 24 horas para atender. Então, assim, é saber aonde que vai gastar, de fato, essa energia, né? E é mais ou menos um pouco dessa história aí. Por mais que esteja em outro mercado, né? Assim, não diretamente falando de viagem, como vocês lidam na ponta quando viajante final, mas é o mesmo sofrimento, algo que a gente passou por aqui. E tempo é um recurso limitado, né, pessoal? Então, eu falo sempre aqui nas nossas conversas que tudo que a gente puder ter de disponibilidade para poder focar no que é importante para a agência, atender o seu cliente de maneira importante, o cliente que realmente está ali disponível para uma compra, isso é fundamental. Então, tempo é a palavra da vez aí para todos nós. Não, concordo totalmente. E, assim, é aquela coisa, a gente consegue se colocar no lugar do cliente muito fácil nessas horas, né? Quando a gente está disposto a pagar alguma coisa, se você chega ali, você está com o dinheiro em mãos, você tendo uma dificuldade para gastar esse dinheiro, a primeira coisa que você faz é ir no outro para gastar o dinheiro também. Sabe que já tem alguém querendo dinheiro, né? Então, quando você está lidando com esse tipo de situação, realmente essa efetividade conta demais. E, assim, continuando o que a gente estava conversando e seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem a questão do orçamento também, né? Que aí a gente entra efetivamente na parte da cotação, não só da pessoa chegar querendo alguma coisa em específico, né? Que o orçamento a gente já tem que entender o que a pessoa quer, entender alguma necessidade, entender alguma especificidade. Por exemplo, a pessoa está ali conversando com você
E aí ela fala, ó, vou viajar com minha mãe, só que minha mãe tem medo de alguma coisa, então minha filha tem problema com alguma coisa. Essa inteligência que a gente vai ter ali, a gente realmente, como você disse também, Alan, é tempo. Então, essa parte do tempo é o que mais impacta e é onde que a gente vê que o gargalo mais se concentra. Então, a parte de ter toda a análise, todo aquele discernimento humano que a gente fala, é a parte que mais gasta tempo e que mais cansa também, né? Então, eu acho que se a gente colocar qualquer pessoa aqui para entender 50 pessoas, 50 estilos de pessoas em um dia, a pessoa vai estar no final do dia completamente exausta, né? E já seguindo a linha de raciocínio também, tem uma questão do retrabalho, né? Que aí, às vezes, você já está padronizado com alguma questão do mecanismo que você está entendendo. Por exemplo, você já tem uma ferramenta específica que você vai ali, pesquisa tudo, faz o orçamento por aquela ferramenta. E hoje em dia, muitas ferramentas também não são nem amigáveis desse jeito, né? Muitas vezes você tem que fazer um curso para entender a ferramenta. Então, para você conseguir fazer isso, você estuda uma ferramenta com a possibilidade do cliente da pessoa que chegou não tá fechando com você e ainda com outras pessoas no lugar. Então, todos esses 3 primeiros passos aqui já fecham uma corrente que, assim, pô, se você, dependendo do dia que você gerenciar, você perde um dia inteiro. Agora, eu vou entrar no ponto do follow-up mais tarde, mas, assim, eu queria saber mais de vocês também, se realmente vocês já passaram por algum caso parecido, alguma coisa nesse sentido. Tem mais casos também para apresentar, mas eu queria realmente escutar de vocês aqui, o que vocês acham, se tem alguma situação ruim também que vocês já passaram quanto a isso. E se fora o que a gente está falando aqui, se vocês encontram mais alguma dor, algum desafio que a gente não está pontuando. Acho que vocês vão saber melhor do que nós todos aqui como que acontece na ponta. Podem ficar à vontade, viu, pessoal? Qualquer sugestão é bem-vinda. A Suzete, Pamela, Thalisson, Wallace, pessoal que eu sei que acompanha aí. Pode escrever no chat também, gente. Não tem problema Se algum, não quiser tá? abrir o microfone, pode ficar à vontade no chat. Pessoal da Orlandando que eu tive em conversa hoje, se quiser falar também, a gente estava falando sobre isso. Rapaz. Eu acho que tá faltando uma cerveja. O viajante amador aqui. Itamar. Não, eu tenho mais dificuldade em conseguir converter as pessoas que quando eu faço algum tráfego, alguma coisa, para um lead de verdade, né? Para alguém que compre. Eu acabo vendendo muito para indicação, eu sei que eu estou no começo, eu tenho meus procedimentos aqui. Também outra coisa que eu fico muito na dúvida, porque é você criar um padrão para a agência, para criar minha marca, criar minha cara, mas isso toma tempo e mandar um link do fornecedor é muito mais rápido, né? É metade do tempo. Então, minhas dores hoje são mais essas. Você fala, Pamela, você falou um pouquinho sobre esse processo de conversão do tráfego, né? Quando você está nessa conversa com o tráfego, vou te fazer mais uma pergunta, tá? O que você sente hoje, por exemplo? Você acha que essa pessoa ela não engaja com você, ela não te responde? Você acha que falta um contato ali, às vezes uma sinergia? Você acha que fica um atendimento mais no sentido de cotações ou falta seguir esse atendimento? Me conta um pouquinho, quanto que você sente que essa pessoa desligou-se de você de uma forma? Eu acho que talvez eu esteja fazendo de alguma forma errada, porque eu atraio muita gente quando eu faço tráfego, eu respondo muito cotação, então ele dá um resultado, mas talvez não esteja sendo muito clara, entendeu? Da onde saem as coisas, como que funciona. Então eu acredito que eu esteja falhando mesmo em alguma coisa, por isso que eu vim nessa live hoje. Mas acho que os meus problemas maiores são esses, assim, interagir com o cliente, fazer tudo aquele passo a passo da venda, de você saber o interesse, tudo. Tenho muitos clientes que acompanham há muito tempo, então eu consigo fazer isso tranquilamente. E às vezes não dá a venda agora, mas mês que vem ou no outro dá. Só que atrair essas pessoas novas, eu acho que eu não estou sendo muito clara na hora de fazer meu tráfego. Acho que é mais isso mesmo. Porque eu acabo fazendo a cotação, responde, mas aí fica por isso mesmo, não volta. Entendido. Então, assim, geralmente eles não falam nenhum motivo de não fechar, né? Assim, de trazer, por exemplo, Ian,
Pamela, eu não vou fechar por causa que não é valores, é isso, aquilo. Realmente você não tem nem esse feedback, correto? Algumas pessoas eu consigo ter a resposta, mas não todas. Não, isso é até um ponto que eu ia falar, tá? Que é bem bacana a gente trazer. Logo, logo eu vou ler as mensagens da chamada também no chat, como tá ali. Por mais que a negativa venha, tá, Pamela? Isso não só para a Pamela, mas para todos vocês. Por mais que a negativa venha, até pensando comercialmente falando, sempre que eu tomo um não aqui, quando se fala da Bliss, por exemplo, eu entro em contato com essa pessoa e mesmo, assim, né? Aqui a gente tem facilidade de ter mais uma pessoa, mas mesmo eu ou uma outra pessoa, entro em contato às vezes por ligação, por WhatsApp. Talvez para vocês o WhatsApp é mais rápido, né? Mas perguntando a essa pessoa por que ela não fechou. Assim, não querendo vender para ela, sabe? Eu não quero reverter seu pensamento. Lógico que todo mundo quer isso, né? A gente quer vender novamente para essa pessoa, mas eu não quero externar isso para ela diretamente. Porque se a gente tem um diagnóstico do não, é até o momento da gente melhorar. Então, assim, Ian, eu tive a resposta, ela falou que é por causa de valores. Beleza, se procurar alguma condição diferente em algum local, Ian, eu tive a resposta referente falando que foi a demora do atendimento, que já fechou com outra empresa, tá? Então, a gente tem que procurar alguma coisa que consiga fazer esse processo um pouco mais rápido. Então, assim, a conversão do tráfego, né, ela já é mais difícil porque o lead ele vem mais frio, vem muita gente curiosa e tudo mais, isso é comum, tá? Isso em qualquer área do comercial, tá joia? Mas assim, quando essa pessoa chega, o atendimento em ótima instância, né, conseguir trazer a maior celeridade possível, responder mais rápido, isso vai ser um diferencial. Mas além de tudo, você não tem culpa, às vezes realmente a pessoa está ali só para cotar, só para fazer dúvidas, né, no geral. E aí assim, entender por que dessa pessoa, né, por que essa pessoa está saindo ali sem comprar, é muito importante para que você consiga melhorar e consiga entender também. Então, assim, sempre que conseguir, faça essa pergunta no final. Beleza, entendi. Respeito o seu ponto, mas hoje qual seria o motivo? Isso pode ajudar bastante também você a trazer esse feedback. Legal. Falar lá. Ian, tem muita gente falando no chat, cara. Acho que vai dar bons retornos aí. Se você quiser, eu posso ler por aqui também. Você que manda. Se quiser, eu leio por aqui também. O primeiro foi o Itamar, né? Deixa eu ler uma aí eu passo para Pode vocês. ser. O Itamar está falando que o problema é bom quando excede. Então, bastante cliente é bom, obviamente. Mas tem muita triagem, muitas vezes acaba sendo grande, né? Ali demanda muito tempo para realizar de fato as cotações, que é o tema da nossa conversa, né? Então, ninguém vai reclamar do cliente, mas o tempo de cotação ali, acho que se a gente fizer uma enquete, dependendo do serviço, se for um pacote, um voo internacional, eu diria que no mínimo de 30 minutos a 3 horas uma cotação por demanda, né? Se for uma cotação rápida ali de uma passagem aérea 30 minutos, hoje eu falando com o pessoal, com a Mari da Orlandando, ela me falou de 3 horas, às vezes, dependendo da cotação. Então, imagina 3 cotações por dia, já são 9 horas, né? Olha a demanda que isso nos gera. Exatamente, sabe? Assim, um dos pontos que a gente tem, inclusive, pensando em produtos que estão surgindo no mercado, né, principalmente voltados para essa facilidade, tem muitos produtos hoje que eles iniciam, tá, com valores bem abaixo, assim, vocês vão conhecer muitos por aí, a Bliss também tem disso, mas um dos pontos que a gente tem, por exemplo, aqui para facilitar essa triagem é um produto que a gente chama de travel, tá? Então, é um produto que ele começa a falar com o cliente de forma conversacional. Tá bom, o que você procura, o que você pretende atender hoje e tudo mais. Então, essa triagem, ela acaba sendo demorada mesmo. E quando a maioria das vezes a gente fala de um consultor, 2 consultores, ou das famosas urgências, né, que a gente brinca muito aqui internamente, trazer essa triagem, ela gera ali essa dificuldade, porque assim, nem sempre a pessoa vai te responder na hora, nem sempre isso vai acontecer. Então, assim, hoje, até dando uma dica para vocês, eu fico brincando que às vezes eu jogo contra o patrimônio, mas o próprio WhatsApp Business, ele oferece hoje até uma IA que faz um pouquinho dessas buscas, tá? Que conversa um pouquinho com essa pessoa para trazer algumas informações. Porque, mais uma vez, se a gente casa o tempo de resposta certo, casa ali, consulta, né, de fato, para aquela pessoa, que ela consiga entender o que você está falando, isso vai facilitar na triagem diretamente. E, assim, acaba que um problema leva ao outro, né, Alan? Assim, se eu tenho uma triagem demorada, a minha cotação também é demorada, porque eu preciso fazer uma triagem aqui, porque a minha cotação está demorando lá. Então, assim, tem todo esse processo, ele vira um pouquinho de bola de neve, né? Então, o problema é bom quando excede, com certeza. Mas, assim, a gente precisa resolver isso, porque senão a gente não converte ali no ponto final. Então, assim, procurem também, né? A gente pode falar disso aqui também posteriormente, mas hoje existem IAs que você consegue colocar hoje dentro do WhatsApp. Existem, por exemplo, o próprio WhatsApp hoje ele fornece isso para vocês também, tá joia? Que é para facilitar. Você consegue meio que cadastrar uma base de conhecimento ali para ela começar a te ajudar, pelo menos com perguntas.
Então, assim, vai trabalhar para você, é colocar algo ali dentro do monte de coisa de tecnologia que a gente tem hoje para trabalhar para vocês nesse primeiro momento. Isso pode ser um diferencial enorme, tá? Porque por mais que não tire, não ajude no tempo de cotação, mas vai ajudar no tempo de triagem, sobrando mais tempo para, novamente, focar a energia no lugar melhor. Boa. O Samuel falou aqui. E se alguém estiver fazendo alguma coisa diferente também, pode ficar à vontade, tá? Pode ficar à vontade para abrir e falar. O Samuel falou. Ah, foi o Samuel aqui. Do horário comercial. Achei interessante esse ponto, porque às vezes o cliente entra em contato. Estava hoje falando também com uma pessoa e ele falou: tive que tirar um pouco o atendimento da minha pessoa, né? Porque senão eu trabalharia das 6 da manhã até a meia-noite. Então, como é que também ganha tempo para poder viver, né? Isso é importante. Pessoal, posso estar falando? Pode, claro. É o Wallace, eu sou da Palm Trees aqui de Vitória. Bem-vindo, meu querido. Prazeraço, Wallace, bem-vindo. Prazerão, Wallace. Então, eu escrevi aí no chat e geralmente como que eu faço? Quando o cliente é corporativo e eu tenho uns clientes corporativos bem atrativos, o que eu faço? Eu me adequo ao horário do cliente. Segunda, terça e quarta, eu vou falar uma coisa bem maluca para vocês, os meus amigos morrem de rir. Eu acordo bem cedo, tipo 5h30, 6 da manhã, assim, às vezes até antes das 5, e já espero o cliente me mandar mensagem, porque eu trabalho com os clientes que trabalham com construção civil. Eles precisam de atendimento, às vezes, emergencial, para estar mandando um cliente para uma obra no Paraná, Porto Alegre, São Paulo. São Paulo tem bastante. Então, esses clientes corporativos, eu me adequei ao horário com eles. Geralmente, segunda, terça e quarta, eu atendo 3 clientes com esse contexto aí. E, geralmente, é muito difícil não fechar uma cotação. Cliente de lazer é muito meio a meio para mim. Eu tenho cotação que eu fecho, tem cotação que eu não fecho. Então, é muito 50-50. E eu não gosto de trabalhar com a ideia do tráfego pago, porque surge muito cliente que não é ninguém que indicou, entendeu? É um cliente que, sei lá, que vai vir de outro país e tal, e a possibilidade de ter um chargeback, de ter um golpe é bem grande, né? Então, eu prefiro não trabalhar com essa ideia, eu prefiro trabalhar com a ideia de algum conhecido que possa me indicar. Eu trabalhei bastante tempo em empresa aérea, então, vira e mexe, tem algum cliente de empresa aérea ou algum amigo meu que trabalhou em empresa aérea que me indica algum cliente para dar um suporte emergencial, entendeu? Boa. Então, assim, o seu processo ele acaba sendo ainda assim manual, né? Mas com a melhor definição de tempos e horários ali, né? Então, assim, você consegue focar em um e depois outro, não trazer tudo isso à tona. Mais ou menos isso, né, Wallace? Você trouxe pra gente. Sim, o meu processo é bem simples, cara. Eu não... às vezes eu tô... vou falar uma outra parada bem interessante. Às vezes, quando eu tô viajando a lazer, ou às vezes mesmo, eu gosto muito de ir em palestras e feiras, né? Aparece cotação a lazer. Eu fico ali 2, 3 horas conversando com a pessoa. E dependendo do bate-papo que eu tenho com a pessoa, essa pessoa já puxa outra, e do nada forma um grupo. 6, 8, 10 pessoas e as pessoas fecham comigo. Eu utilizo muito o Hotel Du, que é um link assim, que ele é bem explicativo para o cliente. E quando eu mando a cotação, assim, do Hotel Du é bem rápido, é muito difícil o cliente não compreender e não fechar. Só que eu trabalho com cliente que quer preço muito bom e fica o dia todo mandando mensagem. Mas isso não me atrapalha, não. Eu só informo ele que às vezes eu estou numa reunião, numa feira e vou retornar. Boto lá como lembrete, no final do dia eu retorno para o cliente. Boa. Uma ótima do Wallace também, né? Até falando em relação a saber a temperatura do cliente, né? Então, assim, é justamente isso. Por mais que seja um cliente que está chamando ele todo dia, que quer saber de valores, talvez não signifique que seja um cliente tão quente. Tá? Então, igual ele falou, às vezes eu identifico que é um cliente que está cotando muito comigo, mas não está passando de cotação. Então, novamente, a gente vai lá e entende que esse cara não é frio, porque não chegou agora do tráfego pago, por exemplo, porém ele não é quente porque ele está passando dias cotando ali e não está caminhando a nossa negociação. Então, é saber identificar dentro da sua atual, assim, né, seu atual momento como agência hoje, entender que esse cliente é um cliente morno. A gente não vai deixar ele sem resposta, claro, mas ele já pode demorar mais um pouquinho. Porque se ele está me buscando ainda para cotação, é um cara que vai me perder, que não é o que eu vou perder da noite para o dia.
Eu consigo identificar que esse cliente, ele pode ser, às vezes, daqui a 2 horinhas eu respondo ele, eu consigo colocar um lembrete. A gente não pode esquecer, né? Senão aí, de fato, a gente perde o cliente. Mas, assim, conseguir identificar quem que é o cliente que está mais frio, quem que é o cliente que está mais morno, tá? Utilizar isso de artimanha mesmo, para vocês conseguirem organizar melhor ali o tempo. Vou dar só uma última dica para vocês aí de algo que me ajudou bastante. É um livro chamado A Lei da Atração. Esse livro me ajudou bastante, com exercícios dentro do livro, a saber trabalhar minha energia com o cliente, saber utilizar as palavras certas, entendeu? Eu tenho como defeito, às vezes as pessoas acham como qualidade, eu sou muito prolixo, eu falo bastante, e eu sou muito curioso, então eu gosto de saber do que eu estou conversando e com quem eu estou conversando. E esse livro me ajudou bastante a utilizar palavras com que eu tivesse uma comunicação assertiva e direta com o cliente correto. Muito bom. Ótimo. Pessoal, como eu tinha falado, a equipe aqui do Orlandando respondeu, eu gasto 3 horas para fazer uma cotação completa para Orlando. Então, se forem 3 leads no dia, já é um dia inteiro só cotando. Então, não é um gargalo, é um ralo inteiro de problemas aí realmente, né? Quem resolver esse problema do turismo resolve tudo e pode ir para Orlando curtir a vida que já era. Exatamente. Pô, assim, a gente entende que essas cotações são muito demoradas, né? Que isso tudo acontece, principalmente quem trabalha com consolidador, operador e depois vai para milhas ainda. Assim, não é nada que unifique essas buscas ainda, principalmente quando você faz 2 mecanismos diferentes. Então, assim, tem consolidador e tem operador, ótimo. Porque está até mais próximo, né? Tem ali as facilidades. Quando a gente vai para milhas, também tem algumas facilidades, pensando em plataformas que estão ligadas a milhas. Mas acaba que a gente tem que fazer isso separado e realmente demora ali. Um ponto que eu vi um pessoal utilizando até nossos parceiros aqui, tá? Eles começaram a fazer meio que cotações por proximidade. Então, assim, beleza, um lead acabou de chegar, um lead mais frio. Em vez de eu passar para ele que o valor é R$ 5.514,32, olha, a gente tem planos aqui, por exemplo, pacotes que estão variando de 5.000 até 7.000. Então, é um primeiro ponto para que você não precise fazer aquela cotação tão aflorada assim, tá? Tão detalhada assim, para um lead, por exemplo, que chegou agora, até porque você não sabe a temperatura dele, porém ele já não ficou sem resposta, ele já tem noção. Se estiver fora do teto dele, do budget, que a gente chama dele, do orçamento dele, né? Ele vai te falar, não, tá assim, não tá baixo, ou então querer entender melhor. Então, assim, até para gerar esse desejo nele, até para gerar essa dúvida nele, significa que ele vai te mostrar se é um lead que vai continuar detalhando ali, vai continuar conversando, ou não. Tá? Ian, mas, assim, super válido. Só um complemento aqui, eu acho que vocês vão falar, obviamente, mas um grande ponto nosso, né? Estou falando como agência de viagens agora, é a quantidade de fornecedores e a quantidade de buscadores que eu preciso ter. Então, chega o meu cliente, pegando o exemplo da minha amiga Mari da Orlandando, chega um cliente que quer ir para Orlando. Ele já olhou na Decolar. Então, eu tenho que saber minimamente quanto que ele está enxergando na Decolar. Depois disso, eu tenho que consultar 3 ou 4 operadoras. Se eu for fazer um pacote na unha, eu tenho que consultar uma consolidadora, uma empresa de seguros, uma empresa de transfer. Então, olha a quantidade de coisas. Então, eu acho que esse gargalo pela quantidade de fornecedores, né, ele é cruel com a gente. E, às vezes, você olhou ali 3 operadoras, você não olhou na 4ª. Só que aí o colega... olhou na 4ª e aquele cliente está falando com o mesmo colega. Quando chega ali, comprou com outro porque estava R$100 mais barato. Então, essa dor nossa como agente, como agências... A busca não unificada, né? A Mari quer falar. Seja bem-vinda, viu, Mari? Ótima noite. Oi, boa noite. Já que fui citada algumas vezes, eu vou compartilhar um pouquinho. É que a gente conversou bastante hoje, até por isso que ele está me citando, né? Gente, assim, eu já testei de tudo e mais um pouco, ferramentas, mas realmente, esse é o gargalo que a gente tem de ter muitos fornecedores, né?
eu estava falando para ele que a gente começa hoje a cotação pelo concorrente, né? Pela Decolar. Porque o cara já viu o preço. Então, acaba sendo um ponto de partida até para a gente não trabalhar muito fora. Claro, muitas vezes a gente não consegue, né? Apesar de Hotel Do ser uma empresa do grupo da Decolar, os preços da Hotel Do não são os mesmos da Decolar, na maioria das vezes. Eu não tenho trabalhado muito com a Hotel Do, por questões pessoais. Depois, se alguém quiser, a gente conversa sobre. Mas, assim, eu gasto as 3 horas porque eu também faço um orçamento diferenciado, né? Eu faço no Canva. Então, também já tem a parte, por mais que esteja lá ele pré-montado, também tem a parte de fazer. E o que eu percebi, as pessoas estavam pegando todo esse trabalho que a gente faz e levando para o mercado para fazer concorrência. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu já nem entrego mais os orçamentos. Então, eu faço numa apresentação. Então, até se alguém quiser também compartilhar como é que faz, é uma tentativa que eu estou... Mari, só para eu entender, desculpa te interromper, hoje você chama numa apresentação, marca como se fosse uma reunião via Meet com essa pessoa? Isso. Entendi. Então, assim, aí não vira leilão, né? Porque assim, eu cheguei a cobrar orçamento, eu cheguei a fazer de graça, eu já testei tudo. Então, estava falando para ele que a gente estava conversando, testei já 1 ano e meio, mais ou menos, vários testes, estava falando com o Alan, né? E essa é a última tentativa que eu estou fazendo, é a mais recente. Porque assim, eu tenho um bot de atendimento, aí o bot de atendimento ele faz algumas perguntas iniciais, mas assim, é mais focado para cadastro, né? Nome, e-mail, como conheceu a gente, aí eu pergunto para onde quer ir, quantas pessoas, aquelas perguntinhas básicas. Isso aí o bot faz para mim. Quando vem para a gente faz tipo um resumo do que foi falado para o cara, para não perguntar tudo de novo, porque não faz o menor sentido perguntar tudo de novo. E aí, assim, eu estava marcando uma primeira reunião para poder entender o perfil do cara, e aí depois eu tentei com o formulário, então assim, eu ainda estou patinando nas coisas. Mas agora o que eu estou testando é não enviar mais orçamento. Entendi. Eu marco uma reunião para conversar sobre o orçamento, aí eu faço um PowerPoint, alguma coisa assim do tipo. Às vezes eu apresento no Canvas, o PowerPoint depende muito do perfil do cliente, e apresento ali na hora. Claro, ele pega a caneta e anota uma porrada de coisa, né? Normal. Mas, pelo menos, eu estou mandando para ele fazer leilão. Enfim, é bom que traz personalização também, né? Você traz identidade para o seu negócio diretamente. E, além de tudo, traz, assim, aquele afeto, né? Você está mostrando para o cliente que ele é um cliente importante para você, porque você parou para fazer uma apresentação, parou para demonstrar tudo isso. Sim. Assim, vejo vários prós disso, tá? Mas eu quero te perguntar, tem muita gente que se recusa a entrar nessa reunião, tem muita gente que às vezes fala, estou sem tempo, tem como você só me mandar? Como que é? Você pensando por esse lado? Achei maravilhosa a ideia, tá? Mas eu fiquei pensando nisso. Será que tem muita gente que tem essa dificuldade? Eu estou trabalhando nesse formato tem 15 dias, sou sincera. Então, okay. O cara que não tem tempo para me ouvir não é meu cliente. Então, vai com Deus. Entendido. Então, assim, você mede também essa temperatura por isso, né? Assim, se ele estiver muito interessado, ele vai parar para te ouvir. Nem que seja ali 10 minutinhos do tempo dele. Porque assim, que nem o pessoal, a maioria chega assim, eu quero ter uma ideia. Pô, ter uma ideia, entra na internet e vai lá e pega o preço. Entendeu? Então, assim, eu tenho alguns grupos montados, né? Grupos próprios e grupos de fornecedores que trabalham, por exemplo, com saída todos os meses. Então, eu já tenho umas lâminas prontas desses grupos e eu mando a lâmina. Assim, você quer ter uma ideia? A lâmina é essa. Então, eu tenho meus grupos. Você quer personalizada? Personalizada. Ontem, por exemplo, eu recebi 3 contatos. Eu expliquei como a gente trabalhava, as pessoas nem me responderam. Tá cuidando de uma lua de mel, tipo, 2 clientes eram lua de mel, assim, não tem tempo para gastar, para ouvir, eu não estou nem cobrando o orçamento. Se a pessoa não tem tempo para ouvir como você trabalha, não quer fazer o mínimo, responder umas perguntas que você pede, alguma coisa do tipo, não está querendo comprar. Aí é melhor jogar no Google, né? Vai olhar diretamente no Google, né? Assim, vai na Decolar e faz assim, é doído, gente, não é? Se eu falar para vocês que não as vendas caíram, mas assim, eu tava ficando muito triste com esse negócio de fazer leilão, sabe? Porque a gente perdia a venda por causa de 50 conto. Então, imagino. E fora o tempo hora, né? Tempo homem, que a gente chama por aqui, assim. Sim. Você gastou fazendo isso tudo, né? Não, eu tava assim, eu cheguei a trabalhar um período em linha de produção, tava falando pro Alan. Eu fazia o atendimento,
E aí tinha uma equipe de estagiários que faziam as cotações. Então, acabou que eu tinha, sei lá, chegou uma época que eu tive quase 8 pessoas, 7 pessoas fazendo só cotação. Mas assim, o estagiário faz uma cotação por dia. Porque você está considerando que a hora de trabalho, um período de trabalho são 4 horas, eu gasto 4 horas. é praticamente uma cotação por dia. Então aí eu falei, tô pagando a pessoa só para fazer cotação. E se a conversão fosse boa, mas aí que não é, porque assim, eu sou rápida para responder, eu conheço, respondo. Às vezes o cara vem com ingresso errado, vem com hotelaria que não tem nada a ver com o perfil dele, aí a gente corrige. Né? Não, filha, esse hotel tá horrível para você está ficando lá no pulgueiro, na puta que pariu, desculpa o palavrão. Vai pro YouTube, fica tranquila, Mari. Sem problema, sem problema. Não tem nada a ver, e aí assim, corrijo, aí ele pega essa informação e vai fazer leilão, por isso que eu parei, isso foi até uma sugestão do meu esposo, que é meu sócio também, ele falou, vamos tentar só apresentar, porque a pessoa fica sem o material do leilão, né? Então, você vai mostrar, claro, a pessoa vai querer saber. Eu já tentei, assim, mandar o orçamento fechado, a pessoa pede para abrir. Aí você não vai abrir o preço? Aí eu falo, não, foi uma negociação que eu fiz com tudo junto, tal, não sei o que. Aí não deu certo. Então, assim, foram várias tentativas que a gente foram fazendo. E, tô aceitando o compartilhamento de experiências aí também. Eu acho ótimo até, Mari, até pensando nisso, porque a gente testa muito aqui, a gente fala muito de teste AB, teste ABC. Sim. Então, em paralelo, a gente faz coisas diferentes. Porque pode ser que uma coisa vai converter mais que a outra mesmo. Esse teste que você está fazendo mesmo é um ótimo teste até para entender. Primeiro, temperatura do cliente, tá? Então, como que ele está vindo para falar com você, o quanto que ele está disposto para te escutar, quanto que ele está ok com a Mari, vai falar assim, olha, eu vou parar aqui meu tempo, quero escutar a Mari falando. E o segundo, você ganha mais uma oportunidade de converter esse cliente, só que agora dentro da apresentação, já com valores. Então, vira meio que uma negociação, entre aspas, tá? Porque pode ser ainda uma negociação fria, que vai demorar mais tempo. Demora. Mas é mais uma oportunidade para você falar com ele o porquê daquele valor. Então, se ele já vai entender que aquele hotel está pagando X reais, né? Ou dólar em si. Então, por que daquele valor daquele dólar? Assim, o que eu estou proporcionando para ele? Qual é a experiência que ele vai ter? Assim, é um processo diferente. Assim, né? Não sei em relação a tempo, como que é para todo mundo. Mas se tiver e conseguir fazer esses testes A, B e C, seja bem-vindo. Não, eu acho que é legal e assim, para quem trabalha com nacional, com certeza a taxa de conversão deve ser maior se trabalhar com essas apresentações, porque para Orlando o ticket médio é alto, então não é uma venda que você espera num primeiro contato, né? Então é uma coisa que realmente demora, vai 1, 2, 3, eu tô com uma família que são 5 pessoas, já tô acho que na 6ª rodada, e toda vez a apresentação. É difícil, às vezes é difícil coincidir o horário, isso, aquilo, outro, mas é o caminho. Se ela está fazendo várias vezes, é porque ela está interessada, né? Então, é um cliente que a gente vai investir um pouco mais de tempo para pesquisar valor, essas coisas todas. Interessante. Ian, eu queria filosofar um pouco e quero que vocês mostrem também a solução. Eu até falo que 1 hora já está ficando pouco para as nossas conversas, mas só trazer que nem era tanto a intenção, mas a gente chegou numa discussão crucial para as agências de viagens, que é como competir com essas OTAs, né? Como competir com essas grandes empresas que já traz ali tudo pronto num clique, e para onde que caminha, né? O agenciamento de viagens, para onde que a gente está se direcionando. Então, é legal esse compartilhamento porque ninguém ainda tem uma resposta. Então, a Mari aí com muitos anos de experiência na área está dizendo, olha, eu estou testando, eu ainda não tenho as respostas. Eu já posso dizer que tenho algum tempo aí também na área, quase 5 anos, e também não tenho as respostas. E olha que eu estou conversando e tal. E eu acredito que não tenha uma resposta pronta realmente, mas é um momento desafiador, onde a gente precisa entender como competir em época de IA, ao mesmo tempo que a gente também não pode deixar de trazer tecnologia, né? Então é esse meio termo aí que eu acho que é onde vocês se encaixam, que pode ser muito interessante também. Ótimo, Alan, ótimo. Pessoal, até para vocês entenderem, né, a gente evita muito de falar da plataforma em si. Você pode ver que durante o nosso papo mesmo, se tem outras coisas que vocês podem fazer, porque primeiramente a gente quer passar informação para vocês. Acho que essa ideia que a gente fechou com ela foi passar essa informação para vocês e o que vocês podem utilizar.
Então, eu citei o WhatsApp, eu até brinquei que às vezes a gente joga contra, né, ao nosso próprio patrimônio, porque o WhatsApp ele entrega algumas coisinhas que, por exemplo, hoje a gente não consegue investir nesse valor. Tem coisa que dá para procurar ali que vocês conseguem se adaptar. E essa é a nossa intenção, a gente quer facilitar a vocês, a vida de vocês. Porém, quando se fala de algo pronto, algo que já está acontecendo, que realmente não é um valor tão significativo assim, a gente trouxe produtos diferentes. Eu e Samuel trabalhamos na Bliss, tá? Bliss AI, que ela tem um foco de fato ali melhorar o atendimento, é otimizar mesmo o atendimento, seja dando celeridade para a cotação ou seja também ajudando nessa qualificação que a gente bateu no ponto aqui desde o início, tá? Então, assim, vou fazer questão de mostrar para vocês como que acontece. Nós temos 2 produtos que trabalham em paralelo. Foi mais um dos nossos testes da AB aqui, tá? Era um produto, a gente lançou um outro produto para testar, acabou que viraram 2 produtos. A Brisa ela tinha só um viés, hoje ela conta com 2. Tá joia? Mas beleza. Samuca, deixa eu apresentar aqui, ou será que precisa separar? Não, né? Parei de compartilhar aqui. Ótimo. Compartilhando com vocês. Então, para vocês entenderem, tá? Estou entrando dentro do ambiente de um cliente nosso, tá? Esse aqui é um ambiente real mesmo. Chama-se Destinando, essa parceira nossa, essa agência que é parceira nossa. Como eu falei com vocês, são 2 produtos diferentes, tá? Um produto, que é esse primeiro produto que eu vou mostrar a vocês, ele consegue, de fato, fazer a cotação baseado nas credenciais de vocês. Então, Ian, ele vai buscar minha consolidadora? Sim. Ian, ele pode buscar minha operadora? Sim, tá? A gente está finalizando o processo de operadoras em si, né? Estamos integrando aí com algumas coisas de InfoTravel. A parte mais técnica eu não vou entrar tanto assim, mas que a gente também vai conseguir puxar tudo isso diretamente para operadores. O que esse agente de IA faz? Eu estou aqui agora dentro de um web chat, tá? Deixa eu compartilhar a tela toda, eu acho que vai ficar mais claro, senão vai ficar aparecendo com o aplicativo para vocês. Isso aqui é como se fosse um SaaS. Ian, o que é esse SaaS? SaaS é quando você consegue entrar dentro de uma plataforma, tá? E essa plataforma ela consegue me trazer ali informações sem que eu precise baixar alguma coisa no telefone. Geralmente a gente precisa de login e senha, ou então a gente entrega somente com o white label mesmo, tá? Então, assim, conseguem ver? Estão vendo como tá feito aí? Sim, sim. Está compartilhando com vocês, né? Uhum. Ótimo. Então, aqui, pensa que eu estou dentro desse perfil da Destinando. Deixa eu aumentar um pouquinho, que eu acho que ficou pequeno. Isso, melhor. Aqui está destinando a viagem Bliss AI, tá? Então, assim, essa parceria que a gente consegue fornecer esse URL para vocês diretamente. Esse produto, como eu falei com vocês, ele chama Business, tá? É um produto que ele consegue entregar cotações reais para o seu cliente. Ian, então você está me falando que eu posso entregar esse link para o meu cliente, que ele vai conseguir pesquisar por ali, ele vai conseguir trazer essas informações por ali? Sim, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, vou solicitar um voo nacional só para ficar fácil para vocês, para a gente conseguir dar celeridade também nessa apresentação, tá? Vou pedir um voo, quero um voo de Confins, puxar a sardinha para o lado do mineiro aqui, tá? Quero um voo de Confins para Guarulhos, tá? Estou colocando até CNF para GRU, para vocês entenderem que ele tem essa facilidade também. Dias 20/8 a 25/8, um exemplo qualquer para vocês. A plataforma, pessoal, é completamente conversacional. O que eu estou querendo dizer com isso? É que eu fiz um comando já solicitando, porque eu quero um voo, origem e destino, qual que é a data. Mas se eu dou um boa tarde, ele me apresenta, dá boa tarde, fala que ele é o Nando, enfim, ele vai trazendo todos esses pontos. Aqui, se não me engano, ele vai trazer até um latido, tá? A gente trouxe essa facilidade para eles, a gente trouxe essa personalização para eles, que é onde a gente consegue buscar ali através do latido. Quando ele responde, ele vai trazer um latido, porque o mascote dele está ensinando esse Golden Retriever, tá joia? Então, aqui a gente aguarda o processo de latência, né? Como se estivesse fazendo essa busca da operadora, dentro da própria consolidadora. Só que o ponto que a gente faz é o seguinte: a gente muda como que seu cliente vai ser atendido. Até agora eu não precisei de um atendente humano no momento nenhum. Então, agora eu estou falando de um cliente meu, não sei se vocês escutaram o latido aí, mas, assim, agora eu estou falando de um cliente meu que está conseguindo cotar baseado nas minhas credenciais, sem depender de um atendimento. Então, aqui está me falando, Ian, que ele trouxe 41 opções de voos com fins para Guarulhos, ele consegue ordenar pelo menor preço, ele consegue aplicar filtros, ele consegue fazer tudo isso dentro da plataforma, baseado no que eu já tenho de comissão, esse valor já está trazendo todas as minhas comissões, todas as credenciais, todas as parametrizações. Exatamente, então, pessoal. O meu cliente ele consegue selecionar aqui, ver família tarifária, consegue ordenar, consegue aplicar filtros e assim por diante. Seja Gol, seja Azul, a gente vai ter Latam aqui embaixo também. Então, a gente tem essa facilidade por aqui. O cliente consegue selecionar tanto a ida, vou marcar que escolheu o Light para a ida, tá? Consigo trazer sistema, dados tarifários, condições de tarifa, tá? Assentos disponíveis. Bom, o Rolandano fez uma pergunta, deixa eu até pegar aqui de uma vez. Esse sistema é um buscador de passagens aéreas nacionais e internacionais? Exato, tá? Na verdade, assim, para você entender, tá, Mari? Provavelmente foi ela que fez essa pergunta, né? Esse sistema ele vai buscar baseado no que você tem de credencial.
Ou seja, Ian, eu tenho a operadora Hotel Du, eu tenho, Ian, por exemplo, a operadora, vamos colocar a Coradora, a gente tem, por exemplo, a Cativa, são operadoras diferentes. Ele vai trazer essas informações que vocês têm por lá. É como se você estivesse fazendo essa busca dentro da Cativa e entregando a cotação para o cliente, só que sem depender de você diretamente. Ficou claro, Mário? Deram para entender? Sim. Só um ponto. Então, eu tanto posso passar essa tecnologia para o meu cliente, dizer se vire aí e compre, como eu também posso usar internamente para agilizar ali minha cotação. É isso? É isso, tá? Aqui eu estou mostrando uma visão de cliente. Então, pensa que um cliente está visualizando dessa forma aqui. E qual que é a diferença se eu fosse conseguir fazer essa cotação como um consultor? Ia ter um botãozinho escrito fazer cotação, aonde eu conseguir clicar, selecionar quais voos eu quero, quais hotéis eu quero e encaminhar para esse cliente diretamente, ok? Então, assim, a gente vai ter essa facilidade ali para utilizar tanto para o cliente, tanto também para o nosso time de consultores, nosso time comercial. Mário perguntou quais integrações com os operadores que nós temos. Mário, sendo 100% transparente com você, a gente está finalizando agora, nesse mês de agosto, a integração com a InfoTravel. Então, a InfoTravel é como se fosse o Oba das operadoras, né? Então, todo mundo que utiliza a InfoTravel, a gente vai ter essa conexão. Estou sendo 100% sincero e transparente, porque a gente está finalizando essa cotação agora, tá? Então, assim, a gente vai finalizar essa integração agora, fazer os testes e provavelmente a gente vai entregar isso só em setembro, tá? Então, assim, é bem tranquilo. Show? Alguém perguntou, essa eu posso responder. Pessoal, não é mais, é isso, a gente está junto aqui porque vamos evoluindo juntos. Assim, né? A gente espera que daqui a pouco seja, né? Amanhã a gente tem uma reunião, vamos bater um papo. Então, até abrindo para vocês comercialmente também, a gente tem esse papo depois também. Espero que seja também. Mas é isso. Então, aqui eu consigo ver todas as informações, consigo selecionar a tarifa, tanto que eu fiz o voo de ida, agora ele está conseguindo buscar o de volta e já fazendo ele combinado, tá? Então, assim, é bem tranquilo todo esse processo. E aqui eu consigo selecionar, né? Voltar ali, por exemplo, de Latam, como eu fiz Latam, eu vou selecionar e selecionar a tarifa. Então, eu vou confirmar e aqui eu tenho as informações. Ian, quero adicionar um hotel diretamente aqui, eu consigo fazer isso? Cliquei, eu também consigo pesquisar um hotel, tá? Então, ele vai adicionar um hotel de acordo com a solicitação que eu fiz. Então, para São Paulo, dia 20 do 8 a 25 do 8, diretamente, ok? Ficou claro para vocês? Aqui ele está só trazendo as buscas, né? Deixa eu até finalizar essa busca de hotel também, para a gente ficar claro. E o que é bacana aqui, tá? Quando a gente vai buscar sobre hotéis, de acordo com essas condições, ele vai trazer novamente o processo de latência e a gente entrega uma geolocalização. Ian, o que é a geolocalização? Geolocalização nada mais é do que, Ian, quero um hotel próximo ao Allianz Parque. Então, por mais que eu não sei que bairro que é o Allianz, aonde está o Allianz no mundo e tudo mais, ele vai conseguir trazer essa informação por geolocalização por pontos de referência. Ok? Pessoal, outro ponto que nós temos em relação... A Lília me mandou uma pergunta aqui no WhatsApp. Por enquanto, Ótimo. Tá passagens e hotel, ou ela está perguntando se já tem outros serviços também? Ótima pergunta, tá? Hoje nós temos aéreo, hotel, aluguel de carro, beleza? Legal. Provavelmente com a integração da Infotravel finalizando e sendo testada, estando tudo ok, né? A gente vai conseguir trazer rodoviário também para essa conversa, tá joia? Então tudo isso será buscado. Ótimo. Aqui estão 3 opções em São Paulo, né? Então, Soul Hostel, Hotel Romance. Aqui, novamente, eu consigo aplicar filtros, beleza? Eu consigo definir como que eu quero exatamente por ali. E o que é bacana, ele traz dentro do mapinha como se fosse um Airbnb mesmo. Eu consigo navegar por esse mapa, né? Quero aqui próximo, por exemplo, a Jundiaí, próximo a São Paulo. A gente consegue ter essa visualização de hotéis aqui próximo. E ele é 100% interativo. Se eu selecionei esse aqui, eu já sei que é o Hotel X. Tá? Então, a gente consegue ter essa conversa. Fechado? Mas, enfim, pessoal, esse é o nosso produto principal. A gente está finalizando com a operadora, sendo 100% transparente com vocês. Até para não vender um sonho que ainda não consegue ser atingido, né? Mas só de ter a conexão com o consolidador, a gente conseguir, por exemplo, colocar mais de uma consolidadora por aqui, já começa a unificar aquelas buscas que o Alan falou, né? Então, assim, já começa a facilitar alguns processos que a gente tem por aí. Fechado? Ian, como que finaliza isso aqui? Beleza, meu cliente definiu o voo, definiu qual que é o quarto, por exemplo, que ele quer. Isso não vai ser pago por aqui, tá? Ele vai ser transbordado hoje para o atendente humano. Por quê? Chargeback, todos aqueles problemas de golpe que até o Wallace mesmo citou, então vocês mesmos podem fazer essa análise. Isso hoje, logo teremos nosso check-out aqui também para fazer essas análises e assim por diante. Fechado? Eu vou até fazer o seguinte, até pelo tempo que a gente tem, então dando 8 horas agora, eu não vou abrir para dúvidas, no final a gente vai deixar o nosso QR Code,
e aí eu atendo todos vocês com dúvidas, a gente marca a demonstração e tudo mais. Mas, resumidamente, esse é o nosso produto principal que a gente produz no Ian, produto responde business. essa Ok? antes, dá tempo. Pode ser, pode ser. 5 minutos. Tá, Pode ir, pode ir. esquentar aqui, pô, acabou de mostrar, calma. Tranquilo, eu tô tranquilo, não tenho reunião hoje mais. Cotação com milhas, pretendem ou não pretendem? Pretendemos, tá? Vamos lá, assim, spoiler dos bastidores. A gente fechou com uma empresa que trabalha com milhas aqui em Belo Horizonte, inclusive é amigo pessoal nosso. A gente vai começar a trazer esses fatos, né? A gente vai começar a tentar trazer conexões com milhas ali para facilitar esse processo também. A gente entendeu que os milheiros estão tomando conta de muita parte do mercado, até pós da margem, né, Alan? Então, assim, a gente está entendendo que a gente precisa caminhar para esse mundo também, tá? A gente está começando a caminhar para esse mundo também. Então, respondendo a Pâmela, esperamos que breve. Só complementando, que bom saber que vai ter, Ian, mas eu acho que nessa disputa tão grande, todo mundo precisa estar atento a muitas realidades. Então, infelizmente, né, ou felizmente, o mercado é dinâmico, eu venho dessa área aí, eu sempre falo, a vida é dinâmica, o mercado é mais maluco ainda. A gente não pode se dar o luxo de, não, eu só emito com a operadora XYZ. Não dá, porque o seu cliente já vem com a cotação pronta, ele faz sorteio, ali compara, né, igual a Mari comentou, e a realidade é que a gente precisa estar atento a tudo. Então, hoje as agências, elas precisam estar atentas. Então, algumas ainda ali estão mais focadas em algum produto, outro, mas todo mundo atento a tudo que está acontecendo. Por isso, conversas como essa são tão interessantes. Exatamente. E assim, a Bliss nasceu disso, tá? A Bliss nasceu disso, a Bliss ela veio diretamente de uma pessoa que trabalhou na Bfly e conseguiu entender que 400 pessoas para atender, às vezes não é necessário. Não para fazer o operacional, tá? A gente não está aqui para substituir ninguém, que fique muito claro isso. Aí ela não vai conseguir substituir um humano nunca. Porque o que vocês têm de atendimento humano, o que vocês têm de carisma, de negociação, de estratégia, a IA ainda não vai conseguir trazer. Combinado? Então, assim, para ficar bem claro para vocês como que isso funciona hoje. Então, esse é o nosso produto principal, é o produto business, tá? É um produto que ele tem ali alguns pontos a mais, ele consegue ter conexões, ele consegue praticamente vender-se sozinho ali, então isso facilita muito. Porém, como eu falei com vocês, tá? Depois que a gente cresceu esse braço, né, foi fazer um teste AB que a gente comentou por ali, cresceu-se um produto chamado Travel também. Esse produto Travel, ele é, de fato, para as agências mais de lazer, que talvez não queiram investir, né, fortemente em algo que vai vender diretamente, ou que tem uma visualização de realmente, eu quero fazer minha venda, é pessoal mesmo. Só que em vez de eu fazer essa venda pessoal e cotar para 60 pessoas por dia, eu quero só para cotar quem faz mais sentido, quem foi escalado até mim. Então, a gente lançou um produto chamado Travel, que ele tem, de fato, a intenção de qualificar quem chega. Lembra que a gente falou com vocês, eu falei com vocês que o WhatsApp ele entrega isso, que alguns produtos do mercado entregam isso? Esse produto Travel, ele já se assemelha com outros produtos que existem no mercado, só que nós somos completamente voltados para o turismo. A gente só desenvolveu coisas até hoje para o turismo. Então, quando você pega um agente de IA, você não precisa treiná-lo. Por quê? Porque a Bliss é voltada diretamente ali. Beleza? Seguindo, né, todo esse processo, como eu falei com vocês, existe sim, né, o produto de presencial, né, desculpa, o produto corporativo e também lazer chamado business, porém a gente lançou o Travel. Resumidamente o Travel, tá? Ele vai ser como se fosse ali ele pode agir como um CRM, né, no primeiro momento, para vocês conseguirem ter noção de quem está chegando, quem vocês estão respondendo, tá? A gente vem para o segundo ponto também, que ele pode agir como disparo de mensagens. Nós somos um parceiro de API oficial da Meta, chama Tech Providers, né? Enfim, são termos mais técnicos, mas somos um parceiro Meta também. E, além disso, ele atua também como agente A. Eu consigo configurar minha agente A, então, para ela fazer toda essa... Deixa eu aumentar um pouquinho, que eu acho que está pequenininho. Eu consigo brincar com essa agente A, colocar nome nela, falar como que eu quero que ela reaja. Desenvolver uma base de conhecimento para ele também, tá? Tudo que ele funciona, como ele funciona. E, por fim, eu ainda consigo aplicar ali alguns pacotes. Eu consigo cadastrar esses pacotes por aqui. Então, onde que eu quero chegar com isso? Quando essa pessoa entrar em contato com a minha IA vai conseguir ofertar esses pacotes. Então, assim, ela vai vender sozinha? Não, tá, pessoal? Sendo transparente, ela não vende sozinha. Porém, quando eu abro uma conversa igual foi essa mais cedo que eu fiz de exemplo, vou até pegar aqui, ó. Mostrar para vocês. Estão conseguindo ver? Tá pequeno? Tá tranquilo? Como que tá? Ok. Se puder ok. dar melhor, eu acho.
Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Ela vai ficar um pouquinho grande, mas só para vocês entenderem. Acho que agora foi demais. Acho que foi. Deixa eu descer, para pegar a conversa que eu iniciei hoje. Olha, conversa anterior encerrada, né? Hoje foi iniciada a nova conversa. Eu mandei um boa tarde do meu telefone pessoal, tá, pessoal? E aqui ele falou, boa tarde, Ian, tudo bem? Como posso te ajudar hoje? Já tem algum destino em mente ou quer ajuda para escolher um? Ele é bem direto. E eu posso definir que a minha IA seja assim. Eu quero ela mais direta, eu quero ela mais concisa, objetiva. Ok. Falei que eu quero ajuda para escolher. Eu imagino que vocês já devem ter recebido essa mensagem várias vezes, né? Cliente que vem comprar uma passagem não sabe aonde que ele quer comprar, não sabe onde que ele quer ir. Ele quer ajuda para escolher. E aí a IA começa a trabalhar nisso. Ótimo, eu amo ajudar. Ela até fala, né? Nem todo mundo ama ajudar, mas ela aqui nesse caso ela fala desse jeito. Para eu te dar as melhores sugestões, me conta mais, né? Qual é o seu estilo de viagem preferido? É relaxante na praia, uma aventura, um roteiro cultural? Então ela começa a fazer essa qualificação de forma conversacional, tá, pessoal? Por mais que esteja aparecendo agente de IA aqui em cima para a gente, dentro do nosso produto, isso não aparece para o cliente. Então aquele cliente que não conseguir entender que isso é um IA, que não tem esse discernimento de IA, vai passar para ele como se fosse um atendimento humano normal, só que assim, em 30 segundos e às 2 da manhã de domingo. Então assim, ele vai ter todo esse processo por aqui 24/7, tá? Praia, nada como pé na areia. Beleza, a pessoa foi extremamente seca aqui, né? Praia só, não falou mais nada. Beleza, para eu filtrar, tá? Você quer algo mais confortável, né? Tranquilo para relaxar ou agito? Estaria viajando sozinho, casal, amigos ou família. Algo mais agitado, estou viajando com amigos. Perfeito. Prefere ficar aqui no Brasil ou fora? Internacional. A pessoa está sendo bem seca aqui, né? Eu tentei fazer até muito parecido com o que vocês sofrem por aí. Ele falou, perguntou, que legal. Para agito internacional é o Caribe, é o melhor lugar que tem. Você já tem alguma ideia de quando quer viajar ou um orçamento aproximado? Ele falou, quero viajar no final do ano e aí quero gastar 5K por pessoa. Aí, beleza. Lembra que eu falei com vocês que a gente consegue cadastrar alguns pacotes ali, definir esses pacotes, seja por URL, seja por PDF, a gente consegue subir esses pacotes ali para facilitar esse atendimento? Então, beleza. A gente tinha um pacote de Jamaica cadastrado por lá. Então, ele me informou, olha, com esse orçamento de 5K por pessoa, encontrei a opção da Jamaica. Combina muito o que você busca. Jamaica inclui 7 noites, grupo de 16 pessoas, é um pacote com tudo incluído, saindo de Confins, ideal para quem viaja em grupo e quer aproveitar o melhor do Caribe. Como você quer no final do ano, as datas e valores exatos precisam ser confirmados com o nosso time. Beleza? Então, mas esse pacote está dentro da sua faixa de preço? O que achou dessa ideia? Minto, né? Ele não perguntou, falou que está dentro da faixa de preço e perguntou o que achou da ideia. Tem mais detalhes da Jamaica? Ele falou e trouxe. Olha, agora sim, ele trouxe. O valor fica entre 3 mil e 5 mil. Não se apegue a valores, tá, pessoal? Aqui é só um teste, então pode ser que os valores sejam irreais de fato. Beleza? Quer que eu te mostre uma foto para você ter uma ideia de como que é o melhor clima? Quero. Eu também consigo cadastrar fotos lá. Então, agora ele falou e trouxe para a minha foto da Jamaica, que eu tinha solicitado para ele. Aqui eu encerrei o atendimento, tá? Eu mesmo não segui com esse atendimento. Mas pensa, finalizei esse atendimento por aqui. Se você pegar a primeira mensagem até a última, nós estamos falando de menos de 5 minutos. Coisa que você demoraria talvez 24 horas, 48 horas para responder e mais 2, 3 horas para triar, tá? E aí a gente tem a informação que essa pessoa quer viajar internacionalmente, ela quer viajar com amigos para fora do Brasil, né? Quer gastar 5K por pessoa e ela quer praia em forma de agito, beleza? Então a gente tem todas as informações que a gente precisa para a gente já iniciar essa cotação. Aí quem vai, quantas pessoas são, tudo isso, se você quiser pedir para a IA fazer esse processo também, ela consegue fazer. Então ela vai ser um pouco mais detalhista ali. Mas se a gente já tem, pelo menos lapidado, né? Para a gente começar um pouco mais lapidado, para a gente depois finalizar, é muito mais fácil. E é aquilo, né? Pode falar. Eu fiquei com a dúvida, como consumidor, claro, porque você sabe que eu ainda não uso o serviço de vocês. Tranquilo. Mas, então eu tenho o business, que é para o corporativo, como a minha agência, que é um foco mais corporativo, que eu posso entregar para o meu cliente. E eu tenho o travel. Mesmo assim, mas o nosso... Isso. Um foco um pouco mais no lazer, e eu não tenho todas as integrações. Eu tenho menos integrações e eu preciso alimentar um pouco mais ali, fazer o meu próprio pacote, trabalhar um pouco mais, é isso? É isso, tá? Então, o produto business, que é aquele primeiro que eu mostrei, que ele trouxe cotações reais com valores reais, ele iniciou-se, inclusive, para o corporativo, só que a gente está caminhando com ele também para o lazer. Aquele destinando mesmo são consolidadores que eles utilizam, são diretamente ali mais para o lazer, ok? Então, assim, ele também está caminhando para o lazer e vai acontecer junto com a sua integração com a InfoTravel. O produto Travel, ele já é algo mais manual, querendo ou não. Mas pensa comigo, você cadastrar 10 pacotes por dia ou responder 60 pessoas que você não sabe para onde vai. Claro, né? Então, assim, é bem diferente, né? E assim, a gente está aqui para ajudar vocês também, tá? Eu consigo importar por PDF. Peguei um PDF dentro da Hotel Du. Tá? E tem 10 pacotes. Eu consigo subir esse PDF por aqui, ele vai cadastrar os 10 pacotes para mim.
tá? Como rascunho, depois eu consigo mudar. Ian, eu tenho uma URL aberta. Ele gera um site para essa vitrine? Pô, e você fala em relação a essa parte aqui de atendimento? Não, desses pacotes. Porque, por exemplo, eu estou fazendo a minha vitrine no meu site. Aí, no caso de vocês vão, se a gente pegasse o Trello, alimenta os nossos pacotes nesse sistema. E ele gera uma vitrine também, um link de vitrine? Pô, ele não gera esse link. Ele não gera esse link de vitrine, tá? Mas supondo, Ian, eu coloquei isso no meu site, tá? E tá aberto lá valores, todo esse ponto no meu site. Eu coloco a URL de um site aqui, ele consegue buscar essas informações, tá, Pam? Peço perdão a vocês, mas para vocês entenderem, o Trevor ele está trabalhando diretamente dentro do WhatsApp. Isso aqui que eu mostrei a vocês, desculpa até não ter falado antes, tá? Erro meu. Essas conversas que eu estou mostrando a vocês é diretamente conectado ao número de vocês. Então, eu consigo colocar isso para rodar dentro do WhatsApp de vocês. E aí, eu perco meu acesso no telefone? Não. Ele tem esse acesso aqui ao braço de conhecimento e de resposta por aqui, mas segue com esse acesso no mobile também, né? No telefone, coisa do tipo. Então, peço perdão, não falei no início, mas, claro, esse Trello, ele é conectado diretamente ao WhatsApp de vocês e ele vai trabalhar SA dentro do WhatsApp de vocês. Ok? A Mari perguntou ali, bom que o Samuca tá por fora já respondendo o pessoal, mas a Mari perguntou se dá para fazer só a reserva e o pagamento depois do fundo da operadora. Tá, sim, tá? A gente consegue fazer esse processo. A gente salva esse processo, como o Samuca respondeu. Vou até responder para todos. A gente salva esse processo, consegue finalizar ali esse check-out diretamente com onde é feito por consolidador e coisas do tipo, operadores que não tem. Beleza? Então, assim, esse produto, ele é mais para qualificação mesmo, tá? É um produto que vai resolver rapidinho. Dá para conectar vários operadores pelo mesmo número de WhatsApp? Sim, tá? A gente tem planos, ok? O Roteiro do Vale não vale, né? Respondendo para vocês. A gente tem planos, tá? Tem plano que é para urgência, que é um plano solo. E assim, tô dando spoiler para vocês, nossos planos começam em 199 mensais. Então, assim, é um preço que, inclusive, não tá tão exorbitante. Assim, é um preço acessível perante o que o mercado tem, tá? Inclusive, abaixo do mercado de muita gente. Então, tem planos para solo, tem planos que são para 4 pessoas e tem planos para mais de 10 pessoas. Então, a gente trabalha com planos diferentes para que vocês consigam fazer. Somos, tá? Temos a API oficial. Assim, uma das coisas que a gente bate nessa tecla, o perigo que vocês utilizam outras plataformas que não têm API, tá? Hoje, o maior canal de comunicação do mundo é o WhatsApp de vocês, então, mais ainda, né? Então, ficar 3 dias, 2 dias sem WhatsApp pode ser algo horripilante aí para a sua operação. Então, nós somos o API oficial, inclusive conseguimos fazer disparos dentro da plataforma, tá? E aí tem todas as regrinhas da meta, beleza? Legal. Consegue pegar outros bots de atendimento? Boa. Tá. Depois, eu acho que a Mari me chamou, mas vamos tocando por lá. É porque senão a aula vai ficar muito longa para o YouTube, depois o meu marketing... Preocupa não. Combinadíssimo, preocupa não. Eu sabia que ia gerar aí comoção. Mas deixa eu te falar, só para concluir, abrir para mais uma pergunta, se alguém tiver, e faz alguma coisa aí para a gente, faz uma condição especial e deixa teu contato, para a gente poder finalizar. Boa, fechadão, pessoal. Então, assim, é para vocês entenderem, tá? Tô vendo que já chegou alguns contatos aqui, tá? Então, realmente legal, deu certo, já chegou algumas mensagens aqui. Então, isso é ótimo, muito obrigado por vocês terem mandado mensagem. Por quem está aqui até agora, mesmo depois do horário, tá? A gente consegue ter, até respondendo o que a Mari trouxe, a gente consegue ter algumas integrações sim, precisamos estudar melhor, mas que isso vai acontecer. Tá? A gente estuda melhor como isso pode acontecer. E falando de condições especiais, tá? Todo mundo que vier diretamente falando que veio daqui, que mandou mensagem daqui, ou então até quando a gente estiver dentro da demonstração falar que está junto com o pessoal da CR Mundi, né? Pode falar com a gente, que a gente vai ter uma condição especial por ali. Hoje, a gente tem implantação para esses produtos. Eu vou zerar a implantação desses produtos, não teremos valor de implantação para ninguém que vem da CR Mundi, e ainda tem 20% de desconto ali, tá? No produto principal, a gente coloca 20% de desconto em todo o contrato. No produto Trello, a gente vai estudar ali quantas parcelas eu consigo colocar, tá? Ou então, se fechar o produto anual, que a gente também tem esse plano, a gente aumenta um pouquinho esse desconto aí. Combinado? Mas sem desconto ninguém fica, fechou? Pode me cobrar depois, pessoal. Deixa for vendido e depois sem desconto, pode falar. Eu jogo no nosso grupo também, muito bom, Ian. Boa. Deixa na tela e eu vou jogar lá para quem não pôde participar, depois ver a aula também no YouTube e tal, mas muito legal. Gente, aí, boa, tá com QR Code. Ian, Samuel, Rafael, obrigado, foi muito bom, um papo muito legal. Eu
fiz questão de trazer vocês porque eu acredito nesse caminho. E eu sempre falo, tem concorrência, é importante, eu tenho um CRM, eu também estou trabalhando em outras evoluções, mas eu acho que a gente tem que pensar que tem espaço para todo mundo. Nós temos aí 50 mil agências de viagens que precisam se desenvolver, se profissionalizar, crescer e disputar com gigantes. Então eu creio muito nisso e eu acho que a gente tem muito espaço para crescer juntos. Então quero agradecer de coração aí a presença de vocês, a quem pôde participar até agora. A aula vai ficar gravada e contem com a gente. Vou mandar lá também para o pessoal procurar vocês no grupo. Tem quase 400 pessoas lá que também podem se interessar. Então, brigadão de verdade mesmo. Boa. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, tá? Agradeço pelo nome da Bliss, agradeço a todos vocês. E aí, só fazer uma ressalva, integração com o CRM, se não tiver, a gente dá um jeito de fazer, tá? Isso vai acontecer. Maravilha. Meninos, obrigado de coração. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, gente. Valeu. Boa noite, bom descanso a todos. Obrigado pela presença e pela participação, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Até mais.